O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 6, livro 2, Vida Espírita, relação de além-túmulo. Entre a pergunta 281 até a 290 é a parte final. A pergunta 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em induzir-nos ao mal, induzir as pessoas encarnadas ao mal, por exemplo, ou outros espíritos ao mal? Por que eles se comprazem? Que prazer é esse? O que é? Pelo despeito de ainda não possuírem o mérito da convivência com os bons espíritos. Seu desejo é o de impedir os espíritos ainda inexperientes por todos os meios de chegarem ao bem supremo, né? Querem fazer provar aos outros o que experimentam, né? O que experimentaram, ou o que passam, né? Pois não existia isso também entre os homens, quer dizer, entre os encarnados também assim não é, né? Às vezes a pessoa deseja o mal para a próxima, se ela passou por uma coisa ruim e ela deseja aquele mal porque a pessoa também passe. Acontece entre tantas pessoas que você ouve falar, infelizmente, né? Esses espíritos são inferiores, né? A pergunta 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Como é que se dá essa comunicação, né? Eles se veem e se compreendem. A palavra que é material, né? A nossa palavra é material pelo órgão, né? da garganta, por exemplo, pela nossa fala, junto com a língua, com a boca, a articulação, o movimento do som, né? Dos pulmões que sopram para fazer o som, né? Mas não é um reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal, o fluido cósmico universal, estabelece entre eles uma comunicação constante, né? É o veículo de transmissão do pensamento, como se fosse o condutor, como o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal, que se liga a todos os mundos, permitindo os espíritos comunicarem-se de um mundo ao outro, né? De um planeta ao outro, de uma galáxia a outra, né? De uma parte do universo a outra parte. Pergunta 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos, fazer com que os outros não vejam ou enxerguem os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? A resposta é não. Para eles tudo é perceptível, sobretudo quando são espíritos da primeira ordem, espíritos perfeitos de certo grau de elevação. Podem distanciar-se mutuamente, mas se veem sempre. Esta não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem tornar-se invisíveis aos outros, se julgarem útil fazê-lo e necessário. Muitas vezes os espíritos que estão trabalhando, né, no bem visitam um umbral e se ficam invisíveis para que não sejam muitas vezes perturbados na ação do bem ali, né? 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo, quer dizer, desencarnados no mundo dos errantes, constatar a sua individualidade e distinguir-se dos demais seres espirituais que os rodeiam, né? Como é que se pode se dar isso? Por meio do perispírito, que os distingue uns dos outros, como os corpos entre os homens. Então nós temos lá o perispírito, do grego peri, em torno, do latim spiritus, né? Alma, espírito. Então perispírito une o corpo físico
que é a matéria, né, o espírito, então é a ligação. E quando desencarnamos, conservamos o perispírito, né? Pergunta 285A. Como os homens que se conheceram na Terra se conhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida passada e a ela temos acesso como um livro que se lê, o livro da vida, por exemplo. Ao ver o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos também a sua passagem da vida para a morte. Quer dizer, nos encontramos muitas vezes no mundo dos espíritos, né? E se reconhece muitas vezes, mesmo que não se encontrem, situações que você está vendo, né, refletindo, que você passou com uma pessoa, com uma outra pessoa, e que você está observando e que já percebe que também já desencarnou. A pergunta 286. A alma, ao deixar os seus despojos mortais, quer dizer, ao desencarnar, vê imediatamente os parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos. Então você está lá desencarnando, né, uma suposição, e você vai enxergar os seus avós, seus bisavós, seus tios que já se partiram, o seu pai, alguém da família. Nem sempre imediatamente se dá esse fato, pois, como dissemos, é necessário algum tempo para reconhecer-se em um novo estado e sacudir o véu material. Então, dá-lhe aquela impressão que ele ainda está, né, encarnado, e ainda quando se apercebe, ainda tem aquela, né, as vistas turvas, a mente turva, meio confusa. Mas quando se dá um certo tempo e ele já, de certa forma, recuperado já no mundo dos espíritos, é possível, sim, encontrar essas pessoas, não imediatamente. 287. Como a alma é acolhida em seu retorno ao mundo dos espíritos, como ela é recebida no mundo dos espíritos? A do justo como um irmão bem-aventurado e longamente aguardado, a do mal como um ser ao qual se despreza. Então, se ele fez o bem, muitas vezes será acolhido no mundo dos espíritos, no mundo errante, por um grupo de espíritos afins, né? Até seus parentes, muitas vezes desencarnados antes que ele, e é recebido com amor, com carinho, e recebido por bons espíritos, até pelo seu anjo da guarda, com relação aos maus que seguiram os maus caminhos, os vícios, né? Quando são recebidos, passam muitas vezes algum tempo no umbral e vendo aquelas situações de menosprezo, de dor, de aflição, porque galgaram e cultivaram o mal. Então, naquele momento, ainda estão recebendo o reflexo que fizeram. 288. Que sentimento provam, né, os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega, né? Então, tem os espíritos ruins que desencarnam, que fizeram mal, que seguiram o caminho do mal. Como é que são recebidos por outros espíritos do mal lá, né? Espíritos que também desejam o mal. Os mal ficam satisfeitos ao verem esses seres a sua imagem, né? Quer dizer, refletido o mal que fizeram e inclusive induziram ao mal, né? Ficam felizes por isso, como eles da felicidade infinita. O mesmo ocorre na Terra como um ladrão entre os seus iguais, né? Um ladrão vê outro ladrão e fica até feliz, fala: nossa, você cometeu esse roubo, puxa, que legal, né? Então um conversa com o outro aqui na Terra, um ladrão com o outro, aquele que fez pior perversidade. A pergunta 289.
Quando deixamos a terra, nossos pais e amigos vêm ao nosso encontro, eles nos recebem, né? A resposta é sim, vêm ao encontro da alma, que estimam, né? que amam, que gostam, felicitam-na como pelo retorno de uma viagem, se ela escapou aos obstáculos e perigos do caminho, quer dizer, se não se desviou do mal, e ajudam-na a desprender-se dos laços corporais, ajudam até no momento do desencarne a esse espírito a voltar ao mundo dos errantes, a verdadeira pátria, a pátria dos espíritos. É uma concessão dada aos bons espíritos, quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto que os que estão maculados ficam em isolamento ou são cercados apenas por espíritos maus, iguais a eles. É uma punição para eles, porque esses espíritos galgaram o mal, procuraram o mal, estão naquela vibração do mal, né? Então atraem semelhantes. Em contrapartida, os bons atraem seus semelhantes, o bem. Na pergunta 290, os parentes e os amigos sempre se reúnem após a morte? Isso depende, né, de sua elevação e do caminho que seguiram para o seu progresso. Se alguns deles se acham mais adiantado e a caminhada mais rapidamente que o outro, né, não poderão permanecer juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando houverem alcançado a igualdade de perfeição, a semelhança de pensamentos, o mesmo caminho. Por outro lado, a privação de estar com os parentes e amigos constitui, às vezes, uma punição, e esse espírito perceberá e tentará recobrar o seu sentido ao bem, né? Tentará reencarnar e fazer o bem novamente e depois encontrar os seus semelhantes. Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo, findando, né, relação de além-túmulo. Pergunta 281 até a 290, que é o final dessa parte do capítulo.